em Cabo Delgado. O governo garante que a infraestrutura estará pronta até finais de outubro próximo. Ibrahim Boubacar Keita, confirmado vencedor das eleições presidenciais com 67% dos votos. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Um grupo de manifestantes montou barricadas numa das principais vias de acesso à cidade de Pemba, como forma de reivindicar justa indemnização por expropriação de suas machambas para dar lugar à construção da base logística de Pemba. A polícia usou violência para controlar a situação. Tudo começou de forma pacífica, mas a situação acabou em tumultos quando a polícia decidiu disparar balas reais para o ar, lançar gás lacrimogêneo e começou a deter os supostos cabecilhas da manifestação que juntou centenas de pessoas, na sua maioria mulheres e idosos, residentes nos bairros de Mahati e Muxara, nos arredores da cidade de Pemba. Antes da polícia usar toda a força destacada para o terreno, a STV ouviu alguns manifestantes que exigem o pagamento de uma indemnização justa pelas terras que perderam para dar lugar à base logística de Pemba. 7 meses que eu apanhava a produção ali e hoje 2.000 meticais. Quando é que é um saco de arroz hoje em dia? Quantos meses que eu posso consumir aquele dinheiro? 2.000 meticais. Queriam me dar 728 meticais por uma machamba. É normal isso, 728 meticais, é normal, eles não querem nos pagar, depois de terem levado nossas machambas. Hoje, só queremos nosso dinheiro. A polícia reconhece ter usado muita força para dispersar os manifestantes, mas diz que era a única forma de controlar a situação. Os modos operantes, os instrumentos que os munícipes levaram, montaram barricada na via pública, levaram instrumentos contundentes. A de leve isso já mostra que aquela manifestação não é uma manifestação pacífica. E daí que a polícia tem de fazer todo um trabalho no sentido de que a ordem, segurança e tranquilidade pública não esteja em causa. A situação voltou à normalidade, mas a polícia continua no local para evitar qualquer reação da população que vem manifestando há cerca de 3 anos, mas sem sucesso. A ponte Maputo-Catembe deverá estar pronta até finais de outubro deste ano, segundo garantia dada pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Quanto às portagens, será lançado um concurso público dentro de dias para se encontrar um operador na ponte e nas estradas à volta. Após sucessivos adiamentos para a finalização da ponte Maputo-Catembe, o Ministro das Obras Públicas, João Machatini, garantiu esta quinta-feira à STV que a infraestrutura estará pronta em finais de outubro próximo. Nessa altura, a circular de Maputo e o troço Catembe-Ponta do Ouro estarão também finalizados. Como devem estar a acompanhar, houve um processo que comprometeu aquilo que eram os prazos iniciais, processo este que teve a ver com os reassentamentos ali na zona da Malanga. Uma vez resolvido isto, houve, portanto, o retomar dos trabalhos. E os trabalhos estão a decorrer a um bom ritmo. O cronograma que nos foi presente pela empresa de desenvolvimento do Maputo Sul indica que a conclusão integral de todo o projeto, incluindo a ponte, estradas de ligação, as rampas de acesso, portanto a conclusão está prevista para finais de outubro deste ano. Portanto, podemos dizer que até finais de outubro deste ano temos todo o pacote inerente a este empreendimento concluído e a partir daí poderemos então indicar aquilo que será a data para a sua inauguração. Quanto às portagens ao longo das infraestruturas, o processo vai levar algum tempo, pois ainda devem ser identificados os operadores das mesmas.
Muito brevemente iremos avançar com a componente de licitação para escolhermos os potenciais operadores nestas duas vias, respeitando sempre a componente social. Não queremos é que as taxas sirvam apenas para enriquecer o operador, queremos que estas taxas sirvam não só para garantir a manutenção e a operação, mas também sirvam para que nós futuramente possamos investir noutras estradas sem com isto afetar aquilo que é a capacidade de pagamento dos nossos concidadãos. Sem falar de números, Machatini defendeu que as taxas de portagem a serem pagas na ponte e nas estradas à volta deverão ser socialmente mais viáveis por se tratarem de investimentos do Estado moçambicano. A Andrade Gutierrez identificou um parceiro chinês para dar continuidade às obras da barragem de Moamba Major, na província de Maputo, após cancelamento do financiamento brasileiro. Com a nova engenharia, as obras passam a custar 700 milhões de dólares contra os anteriores 460 milhões. A barragem de Moamba Major é vista como solução para o problema de fornecimento de água no Grande Maputo, tanto para as famílias, assim como para agricultores e empresas. O empreendimento, que deverá produzir também 15 megawatts de energia, viu suas obras pararem subitamente após o cancelamento do financiamento por parte do Brasil em 2016, devido a problemas de corrupção naquele país. Após 2 anos sem obras, o grupo Andrade Gutierrez disse ao governo moçambicano que já identificou um parceiro chinês interessado em investir no empreendimento. Esta joint venture também teve um valor acrescentado no projeto. Enquanto o projeto inicial consistia apenas na construção da barragem, esta nova abordagem trazida para este consórcio já vai mais para além disso, tem a componente, portanto, da distribuição de água, o que é extremamente importante, porque é com base nessa componente de distribuição de água que torna este projeto bancável, torna este projeto viável. Portanto, eles tiveram que refazer ou atualizar os estudos inicialmente feitos com a intenção de incorporar esta componente da captação e distribuição de água. E olhando, portanto, para este novo figurino, o empreendimento, portanto, passa de um orçamento de 460 milhões para sensivelmente 700 milhões de dólares. Neste momento, o governo aguarda por um novo cronograma para o arranque das obras por parte dos 2 parceiros. Olhando para a musculatura, quer das 2 entidades envolvidas, acho que logo que eles consigam, portanto, os recursos necessários, acreditamos que estão todas as condições criadas para arrancar a obra normalmente. A barragem de Moamba Major, cuja primeira pedra foi lançada em 2014, terá capacidade para armazenar 760 milhões de metros cúbicos de água, controlando o fluxo do rio Icomate e, por conseguinte, ser parte da gestão das cheias e secas no Grande Maputo. E o Ministro das Obras Públicas está em Inhambane, onde testemunhou o início das obras de reabilitação de emergência do troço Pambara-Moara, que liga as províncias de Inhambane e Sofala. Uma matéria para acompanhar ainda nos nossos próximos blocos noticiosos. Por hora, foi apresentado ontem em Maputo um dispositivo que pode detectar parasitas da malária em 24 minutos. O aparelho foi desenvolvido por uma empresa sul-africana. A malária é um dos grandes problemas de saúde pública do país e do mundo. Prova disso é que ela afeta 43% da população nacional. Como forma de agilizar o diagnóstico, uma empresa sul-africana apresentou esta quinta-feira um instrumento denominado Site Parasite Machine. É um instrumento rápido e pode fornecer resultados em 25 minutos. Tem uma percentagem de acerto de 99% e é mais específico, podendo identificar no mínimo 5 parasitas da malária. Este instrumento também pode processar amostras durante 24 horas, com o mínimo de intervenção humana.
A máquina já está a ser utilizada na África do Sul, Costa do Marfim, Nigéria e mais de 15 países do mundo. Mas é nos países onde a incidência da malária é alta que este aparelho pretende ter mais impacto. Os lugares onde este instrumento é mais utilizado são as Filipinas, o continente africano, a Índia, que é um dos países com os maiores índices da malária. Ainda não se sabe qual será o preço da máquina, sabe-se apenas que o aparelho funciona na base de um computador, fato que poderá constituir um entrave à sua aplicação, já que o país ainda enfrenta dificuldades de acesso à energia elétrica. Raparigas pedem maior investimento em serviços que potenciem o desenvolvimento do país. Na abertura da 5ª Conferência Nacional da Rapariga, sociedade civil e parceiros de cooperação alertaram que a taxa de gravidez precoce é muito elevada. Com as estatísticas a mostrarem que cerca de 48% das raparigas moçambicanas casam-se abaixo dos 18 anos de idade, raparigas, organizações da sociedade civil, governo e outros atores juntaram-se esta quinta-feira na 5ª Conferência Nacional da Rapariga com o objetivo de debater caminhos para reduzir o fenómeno. Queremos mostrar a nossa disponibilidade para participar das resoluções dos problemas que nos afetam. Queremos também chamar a responsabilidade de todos os autores, aos tomadores de decisão e fazedores de leis e políticas para investimento de serviços públicos que possam participar, que possam propiciar o empoderamento das raparigas, de modo a garantir o seu potencial de desenvolvimento e a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Mas esse desenvolvimento ainda está condicionado, porque quase metade das raparigas moçambicanas tornam-se mães e chefes de família muito cedo. Mas temos ainda uma grande heterogeneidade com as províncias do nosso centro do país, com taxas de uniões forçadas muito elevadas, como por exemplo 62% das nossas raparigas em Nampula casaram-se antes dos 18 anos. 46% das raparigas entre os 15 e 19 anos de idade contraem gravidezes muito cedo. O governo e parceiros de cooperação projetam um futuro de erradicação dos casamentos prematuros e garantem continuar a investir na rapariga. Devemos agir agora para criar um ambiente social, cultural e econômico para as nossas raparigas e os nossos adolescentes e todos os jovens possam exercer ativamente os seus direitos e envolverem-se em questões sociais e políticas. O governo, em coordenação com as organizações da sociedade civil, tem estado a implementar várias ações a diversos níveis, com vista a fazer face a esta problemática de gravidezes precoces e casamentos prematuros. Igualmente, queremos renovar o nosso compromisso de continuarmos a trabalhar com essas organizações e outros para que o combate não tenha limite, senão conclusão, ver a sociedade de facto a sair de problemas solúveis pelos próprios homens. A 5ª Conferência Nacional da Rapariga decorre sob o lema para que nenhuma menina fique excluída do desenvolvimento em Moçambique, vamos erradicar os casamentos prematuros. O evento termina esta sexta-feira. O Movimento Democrático de Moçambique acusa a Renamo de estar a usar o nome de Devessi Manco como seu cabeça de lista na Beira, alegadamente com o objetivo de mobilizar o eleitorado para a perdiz. O Movimento Democrático de Moçambique convocou a imprensa há dias na cidade da Beira para alegar que a Renamo está em pré-campanha eleitoral e que de porta a porta tem estado a apontar Devessi Manco, presidente do MDM, como cabeça de lista da perdiz na Beira, com o objetivo de, alegadamente, reconquistar as suas bases e o eleitorado em geral. Uma autêntica desinformação popular e abuso do bom nome do engenheiro Devessi Manco. Com esta conferência, queremos exortar a todos os munícipes, membros, simpatizantes e a população em geral que não se deixem levar
com estas desinformações e abuso do bom nome do engenheiro Davis Mbep Simango. A reação da Renamo não se fez esperar e, através do seu delegado na cidade da Beira, a Perdiz diz que o MDM está em agonia e que as acusações em caso não preocupam este partido. O MDM na Beira já não tem o controle da base e a Renamo tem o controle a 100%. E aquilo que aconteceu no dia 11, na apresentação do nosso candidato de lista, foi mais uma vez mostrar que a Renamo está ao controle da cidade da Beira. Nós não precisamos usar uma pessoa que já acabou em termos de imagem política, na pessoa do Deve, que na Beira já não tem alguma imagem. Ele, por si mesmo, já não tem políticas claras para defender aquilo que o eleitorado da Beira precisa. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, iniciou hoje, ao nível da cidade de Maputo, a formação de formadores provinciais de agentes de educação cívica eleitoral. Trata-se de formadores que terão como missão formar os agentes que vão trabalhar no processo de sensibilização eleitoral. São 12 candidatos a ocupar as 10 vagas existentes para formadores provinciais de agentes de educação cívica. Durante 3 dias, vão receber formação em matérias de educação cívica eleitoral. Eles estão aqui para serem dotados de ferramentas necessárias, que é para poder ensinar ao agente de educação cívica a maneira de mobilizar, sensibilizar e ainda esclarecer as dúvidas ao eleitor. As matérias aprendidas são diversas, mas todas têm o mesmo objetivo: garantir que os formandos sejam capazes de instruir devidamente aos 150 agentes de educação cívica, que serão brevemente recrutados. Teremos na terça-feira da próxima semana 180 formandos agentes de educação cívica, dos quais vamos apurar 150 que vão trabalhar a nível da cidade de Maputo. Os 150 agentes de educação cívica aqui formados estarão distribuídos pelos distritos de Canfumo, Chamanculo, Camachaquén, Camavota, Camubuquan, Catembe e Canhaca. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos considera que as novas taxas para o licenciamento das empresas de comunicação social ameaçam o acesso à informação, um direito humano e constitucional. A organização reage assim ao anúncio do agravamento das taxas. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos reagiu ao recente decreto do Conselho de Ministros que impõe novas taxas para o exercício de atividade de mídia em Moçambique. Luís Bitone diz que isto é uma ameaça ao direito de acesso à informação. Nós estamos num contexto em que foi aprovada uma nova lei sobre acesso à informação, em que são 2 pilares importantes nesta lei. Uma é maior acesso à informação e segundo é, na medida do possível, a informação deve ser gratuita. Então, quando surge um decreto com taxas muito elevadas, isso é um retrocesso do ponto de vista daquilo que é o regime recentemente aprovado. Bitone diz ainda não entender como é que estas taxas são aplicadas às rádios comunitárias, e sendo que estas não são normalmente comerciais e, por isso, não têm lucros. É para informar o público e nas comunidades rurais, onde as pessoas têm menos posse em termos de acesso à informação. Então pensamos de que não podia abranger esses rádios que estão nas comunidades que não visam fins lucrativos. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos defende que as taxas sejam imediatamente revistas em baixa para que se adequem às condições dos órgãos de comunicação social. E a Human Rights Watch emitiu hoje um comunicado onde descreve as taxas previstas pelo Decreto 40/2018 como um atentado à liberdade de imprensa. A Associação Moçambicana de Economistas juntou hoje representantes de várias instituições na mesma sala para refletir sobre os mecanismos de envolvimento dos moçambicanos nos megaprojetos que exploram recursos naturais e a relevância da Bolsa de Valores. De acordo com o presidente da Associação Moçambicana de Economistas, António Tivani, esta conferência surge do fato da organização ter constatado um déficit de conhecimento sobre o mercado financeiro, com realce para o mercado de capitais. Desenhamos esta conferência também
porque constatamos a necessidade de se esclarecerem alguns aspectos em torno dos mecanismos de envolvimento dos moçambicanos nos megaprojetos e com particular destaque para o envolvimento dos moçambicanos nos megaprojetos através da Bolsa de Valores. Nós assistimos recentemente a um debate que não foi um debate de forma organizada e que provavelmente não traria resultados que fossem desejáveis para que nós, os economistas, pudéssemos usar como uma plataforma para a produção da nossa contribuição, que serviria de elemento de apoio ao governo e à sociedade na tomada de decisões. Já o Centro de Integridade Pública e a Confederação das Associações Econômicas questionaram a decisão do governo de isentar as concessionárias internacionais de se inscreverem na Bolsa de Valores de Moçambique, cabendo a obrigação às concessionárias nacionais. Na altura, o governo justificou a decisão com o facto das empresas estrangeiras estarem cotadas em bolsas maiores. Analisando este argumento, nós achamos que este é um argumento muito fraco. E não seria o argumento necessário e suficiente para se fazer esta revisão, porque estando listada uma empresa em mais de uma bolsa, esta empresa só terá vantagens, porque estando listada em mais de uma bolsa, conforme vimos na apresentação do Dr. Percival, aumenta-se a liquidez das ações da própria empresa, a empresa tem maior acesso a capital. Claro que deste ponto pode surgir o fato que os moçambicanos não têm dinheiro nenhum para contribuir para essa empresa. Tudo bem, isso é um assunto para se debater em outro fórum, mas assim, numa primeira vista, as empresas só têm vantagens, muito mais do que aumentar a liquidez das ações, aumentam o acesso ao capital e a capacidade das ações serem negociadas por períodos mais longos, porque temos mais acionistas dentro do mesmo capital que é fornecido. Quando estas grandes empresas vieram implantar-se em Moçambique, pediram grandes vantagens fiscais. Então, em contrapartida às vantagens fiscais exigidas por estas empresas, o governo moçambicano impôs a listagem em bolsa para poder beneficiar os moçambicanos como contrapartida. Então aí vem a pergunta: quando eles perdem esta obrigatoriedade, o que é que eles dão em contrapartida? Qual é o trade-off que existe? Eu acredito que esta é a pergunta que nós temos que impor agora. Lembre-se que a isenção desta obrigatoriedade surge na sequência da revisão do regulamento da Lei de Petróleos. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Banco Mundial está a preparar um investimento na ordem de 80 milhões de dólares para a criação de emprego para jovens no país. O fato foi anunciado esta sexta-feira em Maputo pelo economista sénior desta instituição financeira internacional. Estima-se que em Moçambique a taxa de desemprego ronde os 20%. Deste universo, cerca de 40% é correspondente aos jovens. Uma situação que, segundo o Banco Mundial, poderá ter dias contados em virtude de um financiamento a ser aprovado em breve. Estamos preparando uma nova operação especificamente para o desenvolvimento dos jovens, que poderá custar 80 milhões de dólares, e esperamos empezar a implementar este projeto aproximadamente em um ano de agora. Para Ian Walker, o problema é que a economia tem crescido rapidamente, sem observar uma quantidade considerável de empregos. Os investimentos estão concentrados nos megaprojetos, que são pouco intensivos na criação de postos laborais. Precisamos de políticas públicas para fomentar aquelas indústrias, serviços, manufaturas ou agricultura que podem fazer uso de uma quantidade grande de mão de obra. As tão esperadas receitas do gás natural podem ser uma solução viável para minimizar a problemática do desemprego no país. Contudo, Ian Walker considera que a aposta só neste recurso é arriscada,
sendo preciso diversificar as fontes de desenvolvimento econômico para que seja mais inclusiva. A diversificação é o que queremos. Temos que diversificar o risco e não diversificar. O risco é concentrar todo o esforço no gás, quedar satisfeito com os ingressos fiscais do gás, não fazer uso destes recursos fiscais para transformar o resto do país. O Banco Mundial tem uma carteira de investimento de aproximadamente $1 bilhão em Moçambique, prevendo-se que o pacote cresça nos próximos anos. A Universidade de Lúrio, em Nampula, perspectiva transformar a ilha de Moçambique numa referência do turismo cultural através do programa Uma Estudante, Uma Faculdade. A Universidade de Lúrio pretende, à semelhança de outras, implementar o programa Um Estudante, Uma Família na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Espera-se que a iniciativa possa concorrer para tornar a ilha de Moçambique numa referência do turismo cultural. Nós acreditamos que vamos potenciar exponencialmente o desenvolvimento da ilha de Moçambique. Queremos que a ilha se transforme numa referência do turismo cultural. O que nós queremos é que as pessoas se apropriem dessa ideia e possam desenvolver toda uma atividade que façam com que elas, em termos pessoais, em termos familiares, participem da cadeia de desenvolvimento do turismo em Moçambique. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas conta com uma biblioteca ampla, com a capacidade de mais de 100 pessoas, inaugurada pelo Ministro de Ciência e Tecnologia. Ainda precisa ser equipada, estamos em processo de equipamento, estamos com cerca de 2.000 e tal livros, não posso precisar o número exato, mas contamos, através de aquisições e através de doações, aumentar este número. Termos uma biblioteca mais grande, com mais livros, vai ajudar muito no nosso desempenho acadêmico. A biblioteca vai ajudar não só nos estudantes da faculdade, como também os outros estudantes. A biblioteca vai ajudar bastante para o nosso curso. A informação que tivermos ou consultarmos na biblioteca terá uma influência tão grande. E no ano em que abriram a faculdade, não tinha minha biblioteca, foi muito difícil para os pioneiros, os alunos que iniciaram os estudos, mas agora acho que vai melhorar. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas funciona desde 2017 e conta atualmente com 233 estudantes. Notícias internacionais dão conta que a imprensa norte-americana uniu-se ontem para protestar contra o discurso hostil do presidente Donald Trump sobre o jornalismo. Mais de 300 órgãos de comunicação social norte-americanos manifestaram esta quinta-feira repúdio à retórica hostil do presidente norte-americano Donald Trump contra a liberdade de imprensa. O movimento, que transformou 16 de agosto numa data histórica, começou no Boston Globe e teve eco em todo o país. Do Maine ao Havaí ficou escrito no efêmero papel e no eterno digital que todas as democracias precisam de uma imprensa livre e o jornalismo é a melhor defesa contra a tirania. Desde a campanha eleitoral de 2016 que Trump tem acusado a imprensa norte-americana de inimiga do povo. Mesmo depois deste conjunto de protestos, Trump não mudou de ideia e desta vez considerou a imprensa não mais inimiga, mas um partido de oposição. Segundo o jornalista da CNN, Jim Acosta, os discursos hostis de Trump começam a incitar a violência civil contra os jornalistas. Ibrahim Keita é o vencedor das eleições presidenciais do Mali. A oposição rejeita os resultados e promete remeter uma queixa junto ao Tribunal Constitucional. O presidente cessante do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi reeleito para um segundo mandato como chefe de Estado com 67,17% dos votos. Os resultados da segunda volta das presidenciais, realizada no domingo, foram anunciados esta quinta-feira. No início da semana, o candidato da oposição, Soumaïla Cissé, já havia contestado os resultados antes de serem conhecidos. O diretor da campanha do líder da oposição disse, entretanto, que a vitória anunciada não reflete a verdade das urnas e será contestada por todos os meios democráticos. No poder desde 2013,
Keita tem pela frente mais 5 anos de mandato num país confrontado com a ameaça jihadista. Já o Vaticano se ressente dos abusos sexuais cometidos supostamente por padres católicos nos Estados Unidos. Segundo o relatório do estado de Pensilvânia, milhares de crianças terão sofrido abusos sexuais num período de 70 anos. O Vaticano diz que sente vergonha e tristeza perante o suposto escândalo dos abusos sexuais cometidos por padres católicos nos Estados Unidos. Segundo o procurador-geral do estado da Pensilvânia, milhares de crianças teriam sofrido abusos durante o período de 70 anos. Os abusos teriam sido escondidos através de uma campanha sistemática de encobrimento coordenada pelos bispos. Expressamos os nossos sentimentos relativamente a estes crimes horríveis em 2 palavras que são vergonha e tristeza. A Santa Sé leva muito a sério o relatório dos jurados da Pensilvânia. É claro que a Santa Sé condena o abuso sexual de menores. As primeiras revelações deste escândalo datam de 2002. O Vaticano reagiu na quinta-feira depois da publicação do relatório de júri na terça-feira. No final de julho, o Papa Francisco aceitou a demissão do cardeal Fyodor McCarrick, arcebispo de Washington, acusado de abusos sexuais contra um adolescente. Outros elementos da hierarquia religiosa norte-americana foram forçados a demitirem-se por terem fechado olhos ao escândalo. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul, onde a temperatura baixou, ou vai baixar, e espera-se uma temperatura máxima de 21 graus e uma mínima de 18 para Maputo, Xai-Xai com 23 graus de máxima, 20 de mínima, Inhambane com 24 graus de máxima, 20 de mínima. Para a zona centro do país, para Beira espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21, para Chimoio 27 graus de máxima e uma mínima de 14, para Tete 35 graus de máxima, 16 de mínima, e Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Lixinga poderá atingir 25 graus de máxima e 12 de mínima. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. E desta vez vamos trazer as notícias de basquetebol, onde Milagre Macom, treinador do Ferroviário de Maputo, e Nazir Salé, treinador do Ferroviário da Beira, antevêm jogos difíceis nos play-offs da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Os mesmos dizem que irão abordar a final com o objetivo de vencer. Aí estão os jogos mais aguardados do ano. Um desfile das estrelas da seleção nacional que disputam as eliminatórias para o Mundial de Basquetebol e alguns atletas estrangeiros que prometem grande espetáculo nos play-offs da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Primeiro classificado na fase regular e dominador nas provas da capital, o Ferroviário de Maputo quer fechar em grande a época. Motivados e bem comandados, os Locomotivas têm como objetivo recuperar o título perdido no ano passado e acrescentar mais um troféu dos já erguidos em 2008, 2011 e 2016. Sabemos que vai ser uma final muito difícil contra o campeão nacional, uma equipa muito bem estruturada, muito bem comandada. Agora nós, com o trabalho, com humildade, com crença, acreditamos que é possível fazermos o nosso trabalho. Campeão nacional em título, o Ferroviário da Beira parte para a final com os índices de confiança elevados. Com uma boa estrutura, os campeões nacionais querem manter a sua hegemonia no panorama do basquetebol moçambicano. E para tal, prometem dar o seu melhor na quadra, valorizando o espetáculo. Agora, a continuar a trabalhar e pensar naquilo que poderá ser os próximos 5 jogos. Eu não diria que são grandes, mas esse é o nosso objetivo. E o que nós queremos é continuar a trabalhar e pensar
nos 5 jogos que não serão fáceis. O jogo 1 dos playoffs da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal está marcada para terça-feira, 21 de agosto, às 18 horas, no pavilhão do Machaquene. Na quarta-feira, as duas equipas batem-se no mesmo recinto, no jogo 2. E para quem esteve a assistir ou a acompanhar da STV Notícias, Moçambique e Uganda defrontaram-se esta noite e vamos mesmo ao encontro de Raul Massinho no pavilhão de Machaquene para mais detalhes. Boa noite, Raul. O que esperar de Moçambique neste confronto com Angola? Eu já havia dito, mesmo antes de começar o campeonato, que temos 3 grandes equipes, que seria Angola, Mali e Egito. E a vantagem que tinha Angola e Mali é que vem do Mundial. Estão com equipes rodadas e tu notas que são equipes de outro nível, tiveram outro tipo de preparação. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho, que é tentar melhorar, fazer o tempo sempre, a ver se amanhã a gente consegue atacar esse jogo de cabeça erguida, saímos aqui com a cabeça erguida. Provas então do Nemanhã, que temos o principal selecionador nacional de sub-18, portanto, desta sub-18 de Moçambique. Estou com Filipe Calisto, esteve em destaque nesta partida, marcou 18 pontos. Qual foi o segredo? Muita concentração acima de tudo. Entramos com o objetivo de ganhar como sempre, então tivemos algumas dificuldades pequenas, mas fomos sanando ao longo do jogo. Filipe Calisto, o que é certo é que Moçambique vai defrontar amanhã Angola. Como está o seu espírito como atleta e também o que pode esperar o povo moçambicano de si e também da seleção nacional? Muito trabalho, prometemos muito trabalho, vamos lutar do primeiro até o último minuto. Sabemos logo que não será um jogo fácil, então prometemos muito trabalho mesmo. Palavras de Filipe Calisto, obrigado em direto para a STV Notícias. Não sei se nós temos aqui a equipa técnica do Uganda para as entrevistas. Creio que está aqui a treinadora principal do Uganda. Coach, how do you analyze this result in this game? Mozambique was a good side today. We had a tough game. We have to work a lot on how we work together as a team and how we execute as a team. Então da técnica principal do Uganda, dizer que Moçambique esteve bem como equipa e conseguiu, portanto, arrancar esta vitória que faz com que Moçambique vá às meias finais e vai defrontar amanhã a seleção de Angola, que venceu o Egito nos quartos de final. Enfim, é tudo quanto nós podemos trazer nesta altura. Vou lançar o sinal para o início e para o fim desta transmissão que fazemos a partir daqui do pavilhão de Machaquene. A Silva Langa, Mali, Ruanda, Moçambique, Angola. Aí está então o jogo entre Moçambique e Uganda. Ainda não temos o resultado final, mas acredito que nos próximos blocos noticiosos nós iremos trazer. Seguimos com a informação. A língua portuguesa é nós. É o nome da exposição inaugurada ontem no Centro Cultural Brasil-Moçambique. A língua portuguesa em nós é uma exposição que propõe diálogos e trocas com os seus falantes no continente africano. A mesma já foi exibida na cidade de Praia, em Cabo Verde, e encontra-se em cartaz em Luanda, Angola, e também no Brasil. A exposição é resultado de união dos nós da história, poesia e prosa de língua portuguesa no mundo. Nathaniel Ngomane, curador da exposição, disse que a língua portuguesa é um único nós que é composto por muitos nós culturais dos seus falantes. Destacou a importância que a língua portuguesa tem no desenvolvimento cultural e histórico dos países lusófonos. Esta e vive é nós todos, enquanto uma grande comunidade internacional, mas também olhar para este nós como um nó, que são vários nós. A mim me parece que o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, ao criar o primeiro museu sobre a língua no mundo, amarrou um nós, e esse nós era composto de vários nós. Mas, em algum momento, o próprio museu se apercebeu que havia pouca representatividade dos países africanos de língua portuguesa nestes nós. E decidiu, como aqui foi referido, junto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, junto com a Fundação Roberto Marinho e outras instituições, desatar este nó que está no museu, espalhá-lo pelos outros países de língua portuguesa e levar a estes a desatar também os seus pequenos nós que não são conhecidos de lá,
muito mais tarde, os nossos autores, aqueles chamados primeiros autores moçambicanos, embora tenham aparecido outros antes desse no final do século, mas sobretudo nos anos 20, eles escolhem exatamente a língua portuguesa como língua literária. O movimento de libertação, não apenas em Moçambique, mas também na Guiné e Angola, também escolheram a língua portuguesa como língua de comunicação. E assim a língua portuguesa foi progredindo, foi evoluindo, até chegar ao estágio em que chega hoje. Não é, pois, por acaso que ela foi escolhida como língua oficial depois da independência. Silva Dunduro, ministro da Cultura e Turismo, a representação do primeiro-ministro, destacou na sua intervenção o papel que a língua portuguesa tem na coesão, união e diálogo dos moçambicanos. Sublinhou ainda o papel que a língua portuguesa tem na unidade de povos de diferentes quadrantes do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, gostaríamos de enaltecer que, apesar da nossa diversidade etnolinguística, a língua portuguesa continua sendo um instrumento de coesão dos moçambicanos, da consolidação da unidade nacional e da construção da nação moçambicana enquanto língua oficial. É através dela que nos orgulhamos dos que, juntando palavras, ajudam a construir os nossos países. Referimos-nos a Moçambique, Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que têm o português, aqueles como Calanda Silva, Ungolane, Mia, Xiziane, entre outros, que, juntando palavras, ajudam a construir o edifício dos nossos países. A língua portuguesa em nós é um espaço que procura revelar os rostos culturais e os diferentes timbres semânticos que ela tem. Trata-se de uma viagem pelo mar de séculos, onde a língua portuguesa mergulhou. Nessa exposição, a língua portuguesa reafirma-se como um espaço físico. Aliás, Fernando Pessoa disse: a minha pátria é a língua portuguesa. E Moçambique venceu o Uganda por 86-31 e segue para as meias finais do Afrobasket Sub-18. A cidade de Nampula é palco este sábado da Gala Regional Norte do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Os preparativos decorrem a um ritmo acelerado. Os preparativos para a realização este sábado, na cidade de Nampula, da Gala Regional Norte do programa Vodacom Turma Tudo Bom, decorrem observando-se a rigor todos os pormenores. Palco, luz, os meninos são super talentosos, como isso também pode perceber que teve ao longo do casting, e está tudo pronto. E convido também a todos aí de casa a conferirem às 14 horas a nossa gala em direto, e quem estiver aqui em Nampula só dirigir-se ao Salão Nobre do Conselho Municipal, porque vai ser uma festa maravilhosa e já amanhã mesmo teremos representantes desta região. Nós esperamos mais desempenho dos concorrentes, tendo em conta que irá passar o mais que vai dar o seu máximo. Os concorrentes já se encontram na chamada Capital do Norte e nesta sexta-feira realizaram o último ensaio. Entretanto, quase todos mostram-se confiantes e prometem representar melhor as suas províncias. Não vai ser difícil porque é hábito, já habituei em frente a esse tipo de palco, e prometo fazer mais para convencer os júris, principalmente ao público em geral. Um dia de muito trabalho, o dia da verdade neste caso, e estamos mesmo a trabalhar para amanhã não decepcionar. Acho que eu vou ganhar. Os concorrentes das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula vão mostrar os seus conhecimentos e do que melhor sabem fazer nas categorias de Olimpíadas Académicas e Talento. Vodacom Turma Tudo Bom a fechar a edição de sexta-feira do Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Bom fim de semana.